Bom dia a todos. Vamos abrir as nossas Bíblias em Colossenses capítulo 1. Colossenses capítulo 1, nós vamos ler do versículo 13 até 23. Colossenses, capítulo 1, do versículo 13 até o versículo 23. Colossenses, capítulo 1, do versículo 13 até o 23. Obrigado. Diz assim a palavra do Senhor: Ele nos libertou do império das trevas e nos transportou para o reino do Filho do seu amor, no qual temos a redenção, a remissão dos pecados. Este é a imagem do Deus invisível, o primogênito de toda a criação, pois nele foram criadas todas as coisas, nos céus e sobre a terra, as visíveis e as invisíveis, sejam tronos, sejam soberanias, quer principados, quer potestades, tudo foi criado por meio dele e para ele. Ele é antes de todas as coisas, nele tudo subsiste. Ele é a cabeça do corpo da igreja. Ele é o princípio, o primogênito de entre os mortos, para em todas as coisas ter a primazia. Porque aprove a Deus que nele residisse toda a plenitude, e que, havendo feito a paz pelo sangue da sua cruz, por meio dele reconciliasse consigo mesmo todas as coisas, quer sobre a terra, quer nos céus. E a vós outros também que outrora éreis estranhos e inimigos no entendimento pelas vossas obras malignas, agora, porém, vos reconciliou no corpo da sua carne, mediante a sua morte, para apresentar-vos perante ele santos, inculpáveis e irrepreensíveis, se é que permaneceis na fé, alicerçados e firmes, não vos deixando afastar da esperança do evangelho, que ouvistes, que foi pregado a toda criatura debaixo do céu, e do qual eu, Paulo, me tornei ministro. Tudo bem, irmãos? Paulo escrevendo aqui aos Colossenses, a igreja, né, que ficava na cidade de Colossos, ele traz aqui um grande ensino, né, que serve para nós também. Mas eu quero chamar a atenção de vocês para 2 versículos somente, que é o versículo 14 e o versículo 20. O versículo 14 diz assim, 13 e 14, né? Porque um completa o outro, né? Ele, esse aqui é Jesus, né? Nos libertou do império das trevas e nos transportou para o reino do Filho do seu amor, no qual temos a redenção. Irmãos, vai aparecer 3 palavrinhas com R, né? Nesse versículo vai aparecer 2. E lá no versículo 20 vai aparecer 1. E a primeira é redenção. E essa palavra, irmãos, redenção, ela quer dizer pagamento. Tá bom? Pagamento.
Essa palavra, ela era muito usada, né, principalmente na época de Paulo, né, que também nessa época já tinha escravidão, quando um escravo, depois de ter cumprido o seu serviço, né, durante muitos anos, o seu senhor chegava com ele e libertava-o, né, dos seus serviços, né? Então, era redenção. Mas a outra forma desse escravo ser liberto era mediante pagamento. Alguém chegasse, né, e para o senhor daquele escravo e pagasse o preço estipulado, né, não para comprar o escravo, mas para pagar para que ele vivesse uma vida de liberdade. Isso é redenção, mediante pagamento. E foi justamente, irmãos, isso que o Senhor Jesus fez na cruz por mim e por você, né? Se você é um regenerado, ele pagou a nossa dívida, né? E a nossa dívida, irmãos, não era com Satanás. Nossa dívida era com Deus. Lembra que quando o primeiro homem pecou, né? Adão, ele desobedeceu a Deus, entristeceu a Deus, né? E com isso contraiu uma grande dívida, irmãos, que não, era impossível de ser paga do modo que Deus exigia. E o modo que Deus exigia, irmãos, era o derramamento de quê? De sangue. Era o pagamento que Deus exigia, né? Tanto é que até para cobrir, né? Não só cobrir a nudez de Adão e de Eva, né? Na época, Deus teve que sacrificar animais e tirar, né, a pele para cobrir, mas estava ensinando para eles, né? A questão da remissão, do pagamento. Derramando o sangue de um inocente. Só que de lá para cá, irmãos, né, os animais que eram sacrificados, né, eram inocentes morrendo por um pecador, dando a vida por um pecador. Só que esses sacrifícios, o escritor aos Hebreus, ele vai dizer, né, que o sangue de touros e novilhas, eles não removem pecados, porque eram animais, mas animais imperfeitos. Lembra que quando o pecado entrou no mundo, ele alterou, irmãos, a natureza de todas as coisas. Não foi só do homem, não. Ele estragou tudo. Tudo. Estragou o ser humano, estragou a natureza, estragou tudo nesse mundo. Inclusive os animais. Então, porque era imperfeito. E daí, irmão, precisava de um sacrifício perfeito, que até então não existia. Mas estava dentro do propósito de Deus, né? Mandar, né, esse sacrifício perfeito. E hoje nós sabemos, né, que é o Senhor Jesus, né? O João Batista, quando ele olhou, né, e viu Jesus, né, que Jesus vinha até ele, né? Ele disse, né, para os que estavam perto dele: Eis o Cordeiro de Deus, que tira o pecado. Agora sim, né? É o sacrifício perfeito. Então, irmãos, essa palavra aqui, né, no qual temos a redenção, ou seja, o verdadeiro pagamento, irmãos. O verdadeiro pagamento para ser livre da escravidão do pecado. É só na pessoa bendita de Jesus Cristo. Mas tem muitas pessoas, né, infelizmente, que ainda hoje eles vão em busca, né, e estão correndo ainda atrás, né, desse pagamento em outras coisas, em outras pessoas, até que eles chamam até de santos, né, mas também são pecadores. Lembra que um pecador não pode remir nem perdoar outro pecador. Não pode. Primeira palavrinha, né? Redenção, que quer dizer pagamento. Segunda palavra, irmãos, no mesmo versículo 14.
no qual temos a redenção, a remissão dos pecados. Então, irmão, se a primeira palavra redenção, ela significa pagamento, né? A segunda palavra remissão significa perdão. Agora sim, o preço foi pago, né? O preço foi pago e pelo preço ter sido pago, agora nós temos o perdão dos pecados. Mas nós só temos esse perdão, irmãos, porque foi pago um preço. O Pedro, né? 1 Pedro, se eu não me engano, capítulo 1, versículo 18 e 19, né? Diz que nós não fomos comprados, né? Com o sangue de touros e de bodes, mas com o sangue precioso, né? De cordeiro. Sangue de Cristo, né? Não foi coisas corruptíveis como prata e ouro, né? Ele diz que vocês foram resgatados, né? Do vosso fútil, do procedimento fútil, né? Que vossos pais nos legaram. Ele está falando de quem? De Adão e de Eva. Mas foi mediante o sangue de Cristo, um sangue de cordeiro puro, sem mácula, ou seja, perfeito, sem imperfeição nenhuma, sem pecado. Então, graças, irmãos, a essa redenção, nós obtivemos a remissão, ou seja, o pagamento foi efetuado. E aí, hoje nós podemos ter, não só ter e gozar dos privilégios, né, de ter o perdão de Deus. Romanos capítulo 8, versículo 1, diz lá, né, que nenhuma condenação há para aqueles que estão em Cristo Jesus. Por que não tem mais nenhuma condenação? Ninguém mais, né? E quando eu digo ninguém, lembra que quem nos acusa, né? Aliás, quem nos acusava diante de Deus era quem? Satanás. Por quê? Por causa do pecado. Mas hoje, né, e no próprio Colossenses mesmo, ele vai dizer que a cédula, né, que era contrária, que nos acusava, ela foi encravada onde? Na cruz. Na cruz, foi até removida na cruz, né? Com o sacrifício de quem? De Jesus, irmãos. E é por isso que nós não temos mais nenhuma condenação. Hoje, Satanás não pode chegar na presença de Deus, né? E acusar, olha aí, né? E é pecador. O pastor Fred, ele até dizia, né? Que Satanás, ele passava vergonha, né? Assim, quando ele ia acusar um crente na presença do Senhor, né? Olha aí, né, teu filho, diz que é teu filho, né? Jesus só fazia mostrar, né? Assim, não quer dizer que assim, ele imaginava, né, na cabeça dele, né? E Jesus só fazia mostrar as mãos, né? Com a marca, né? Dos cravos, que simboliza o quê? Justamente o preço que custou, irmãos, o nosso perdão. Esse perdão, ele teve um preço. E o preço foi o precioso sangue de quem? De Jesus. E justamente, irmãos, nós temos como símbolos para justamente nos lembrarmos dessa obra. O Senhor deixou o pão, que é comum, irmãos, em qualquer lugar do mundo que você for, tem pão. E até onde não tem, mas o que eles colocam para substituir como pão, né? Lembra justamente esse pão. Eu lembro que em 2008, eu participei de um congresso de indígenas, né? Onde vinha muitas tribos indígenas lá do Amazonas, de pessoas crentes, e já tinha pastores já indígenas, né? Já estava, se eu não me engano, na época, na 4ª geração de crentes indígenas, né? Ou seja, missionários foram, pregaram o evangelho para eles e tudo, e aí ensinou, e hoje já tem dos nativos, né? Nascido lá, pastores já, e é interessante que a ceia,
né? E a ceia deles era tapioca com açaí. Tapioca com açaí, irmãos, açaí grosso, meu, parecia um mingau, uma papa, né? Mas é a ceia deles, é a ceia, aquilo que é comum para eles, né? Irmãos, e foi maravilhoso, irmãos, essa ceia, né? Nunca tinha participado de uma ceia, e foi maravilhoso, irmãos. Tapioca com açaí, né? Lembra, o que vale é a gente fazer o quê? A lembrança do corpo e do sangue de Cristo Jesus. O corpo, irmãos, representa a punição, né, que o Senhor Jesus levou por causa do meu pecado. Ele levou sobre si o nosso castigo, a punição, levou sobre o corpo dele. E o sangue é o preço, né? E justamente foi o pagamento efetuado para que hoje, irmãos, nós tivéssemos o quê? Desculpa, o perdão dos pecados. Eu lembrei aqui de, o pastor Fred também contava, né? E logo que ele chegou em Lábrea, as pessoas convidavam ele para fazer culto, né? E às vezes tinha que ir de canoa, né? Remando de um lugar para outro. E às vezes era 3, 4 horas, né? Dentro de um barquinho, né? Remando. E às vezes ele chegava lá já na hora do almoço, saía de madrugada e às vezes chegava na hora do almoço, né? E ele sabia que era domingo. E ele tinha que cear. Ele e outro irmão. E aí ele disse que várias vezes, né? Tinha só um. A gente fala que o caboclo amazonense, né? Pode faltar tudo, mas não pode faltar farinha, né? Tem que ter a farinha lá. Aí eles levavam farinha, né? E só tinha farinha, irmãos. E aí pega a mão, né? Cheia de farinha, coloca para dentro. E na época era costume no interior, né? Que a lata de leite moço fazia o copo, né? Aí pegava a água do rio Madeira. Era o rio Madeira. Uma água barrenta, né? Tomava, pegava e ceava dentro da canoa, no meio do rio. O que importa, irmãos, para Deus é você estar com a mente e o coração conectado com essa lembrança, é fazer essa lembrança aqui do corpo e do sangue de Jesus. Esse corpo e esse sangue que traz para mim, para você hoje o quê? A redenção, que é pagamento, e a remissão, que é perdão. Vamos para a próxima palavrinha, com R. Verso 20. E que, havendo feito a paz pelo sangue da sua cruz, por meio dele, reconciliasse consigo mesmo todas as coisas, quer sobre a terra, quer nos céus. Verso 22. 21. E a vós outros também, que outrora éreis estranhos e inimigos no entendimento pelas vossas obras malignas. Lembra que quando Deus criou o homem, esse homem era amigo de Deus. Quando esse homem pecou, ele se tornou o que de Deus? Inimigo de Deus. E agora sim, né? 22. Agora, porém, vos reconciliou no corpo da sua carne, mediante a sua morte, para apresentar-vos perante ele santos, inculpáveis e irrepreensíveis. Tá aqui, irmãos. A próxima palavrinha com R é reconciliação. Por meio dessa obra do Senhor Jesus, né? A sua morte, a sua ressurreição ali na cruz, ele nos concedeu a redenção, que é o pagamento, a remissão, que é perdão, e graças a esse pagamento, esse perdão, hoje nós temos a reconciliação, que nos dá paz com Deus. Por isso que hoje, irmão, nós temos paz com Deus. Nós não somos mais inimigos
de Deus. Mas por que não somos mais inimigos de Deus? Porque nós fomos reconciliados novamente com Deus, mediante o sacrifício de Jesus Cristo, aonde? Na cruz. Mas hoje ainda existem inimigos de Deus? E muitos. E muitos. Aqueles que ainda não foram redimidos, né? Aliás, foram pela obra de Jesus, né? Só que aqueles que ainda, por escolha sua, por vontade própria, preferem ainda continuar na rebeldia. Olha, surgiu mais uma outra palavrinha com R aí, né? Na rebeldia. Que vive uma vida rebelde. Parou ali de manhã no posto para abastecer a Kombi. E aí tava a Paula, né? Paula é a frentista lá que fica de dia. E aí ela falou o que, Isaac? No final? Ora por mim. Toda vez, irmãos, é isso. Toda vez que a gente vai lá de dia, né? Ela fala, ora por mim, pastor. Ora por mim, irmão. E eu tava falando pro Isaac, sabe? Minha oração não vai adiantar nada se ela não quer nada com Deus. Se ela prefere continuar na rebeldia. Na rebeldia. E assim tem muitos irmãos. Eu lembro do pastor Walter, né? Hoje não, hoje ele está morando na casa pastoral, lá perto da igreja mesmo. E até onde eu morava, né? Eu saí e ele entrou. Mas ele morava num apartamentinho lá na Zona Leste. E, irmãos, é no quarto andar, né? Ele morava. E ele descia e tal. E todo domingo que ele descia, irmãos, estava lá a rodada, né? O pessoal que ficava a noite toda bebendo e tal, ouvindo som e perturbando, né? A vida dos outros. Mas quando ele passava, o pessoal desligava o som. Todo mundo, né? Lá vem o pastor e tal. Ele passava e o pessoal, irmão, ore por nós lá. Adianta alguma coisa, irmãos? Se querem continuar vivendo, e todo domingo era a mesma coisa, todo domingo. Se querem continuar vivendo na rebeldia. Mas graças a Deus, irmãos, aprove ao Senhor, tem misericórdia de mim e de você. Por isso, irmãos, hoje nós estamos aqui e diante, né, desses dois elementos, o pão que representa o corpo do Senhor Jesus Cristo, né, entregue por nós naquela cruz, e o sangue que representa, o vinho que representa o sangue que ele derramou, justamente, irmãos, para nos dar a redenção, a remissão e a reconciliação com Deus, que é o pagamento, o perdão e a paz. Tudo que um ser humano precisa, irmãos, para viver bem com Deus. E aprove ao Senhor, irmãos, ter misericórdia de mim e de você. Porque se não fosse isso, irmãos, onde nós estaríamos? Talvez estaríamos até junto com esses outros que estão por aí, né? Fazendo o que não presta, se embriagando, se drogando, se prostituindo e por aí vai. Então, irmãos, nessa manhã, toda a gratidão, irmãos, que nós possamos prestar ao Senhor nessa manhã por essa obra maravilhosa, ainda vai ser o quê? Pouco. Pouco. Se a gente for comparar com essa obra que ele fez por nós, vai ser pouco. Não só a gratidão, mas tudo, irmãos, que a gente vier a fazer para o Senhor nesse mundo, não vai recompensar o que ele fez por nós na cruz. Não vai, irmãos. Então, não é como forma de retribuição. Nada do que a gente fizer vai retribuir essa obra, mas como forma de gratidão, irmãos. Não só a gratidão,
mas amor ao Senhor. Porque toda vez que a gente vem aqui, vem por gratidão e por amor ao Senhor também. E se não fosse isso, irmãos, que seria de mim? Que seria de você? Então, é com esse pensamento, irmãos, que eu quero deixar para os irmãos, né? A redenção, que é o pagamento, a remissão, que é o perdão, e a reconciliação, que é a paz. E tudo isso foi possível graças a, a esse sacrifício do Senhor Jesus ali na cruz. E hoje nós não somos mais rebeldes, né? Por quê? Por causa dessa obra. E o Senhor nos deu a graça para reconhecer essa obra. E é com esse pensamento e esse sentimento de gratidão, irmãos, que nós vamos participar da mesa do Senhor nessa hora. Amém?